Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é aprender sobre tipos de variáveis em JavaScript. Mas o que são e para que servem os tipos de variáveis? Tipos de variáveis servem para possibilitar a realização de operações entre duas ou mais variáveis. Por exemplo, somar a variável x com a variável y. Se o tipo da variável for numérico, é possível obter o resultado numérico da soma. Aqui temos a variável x, que recebe o valor 5, somando com a variável y, que recebe o valor numérico 10. Assim, o resultado da soma é o valor 15. Se o tipo da variável não for numérico, e for um caractere, por exemplo, o resultado da soma seria diferente, seria a concatenação dos valores. No caso, 510, que é a união do valor da variável x e da variável y. Mas professor, ouvi dizer que no JavaScript as variáveis não são tipadas. Na verdade, no JavaScript, as variáveis possuem tipo sim. Entretanto, não é o programador que define o tipo da variável, e sim o próprio JavaScript, que detecta o tipo da variável a partir do valor apresentado. Então, no JavaScript temos três tipos básicos. O tipo number, que permite fazer cálculos numéricos. O tipo string, que permite manipular letras, palavras e textos. E o tipo booleano, que permite manipulação lógica da variável. Além dos tipos básicos, existem os tipos heterogêneos de dados, mas explicaremos isso em outra aula. Vamos ver tudo isso na prática? Mas só depois da vinheta. Continuando com a nossa aula prática, nós estamos aqui na ferramenta Replied e vamos acessar os projetos. Nós vamos trabalhar aqui no projeto JS Iniciantes. Ele vai carregar aqui o projeto. Está vazio aqui no momento, o arquivo index.js, e o objetivo é trabalhar os tipos básicos de variáveis que a gente pode utilizar no JavaScript. Como foi dito na introdução, o JavaScript detecta a tipagem das variáveis. E o que a gente vai mostrar para vocês aqui é na prática como eu posso criar essas variáveis e visualizar e observar a tipagem que o JavaScript reconhece. Nós vamos começar então criando uma variável, utilizando a palavrinha var. Eu vou usar sempre a palavrinha var nesses exemplos da aula de hoje, porque hoje não cabe a questão de controle com relação a acesso global ou local ou valores constantes para as variáveis. Então eu vou usar o var, que é o método de declaração mais utilizado e simples. Vou criar uma variável denominada número e vou atribuir um valor 1 para essa variável. Vou colocar o ponto e vírgula porque eu creio que seja interessante utilizar o ponto e vírgula. A forma como eu declarei esse valor, eu já consigo visualmente reconhecer isso aqui como um valor numérico, pela forma que eu declarei o valor. Então o tipo, provavelmente identificado pelo JavaScript, vai ser um tipo number. O tipo number ele aceita valores que em algumas outras linguagens a gente utiliza, usa os termos
números inteiros, por exemplo, 1, 10, entre outros números, e também números fracionários. O que são números fracionários? São números com fração após um ponto, né? Então, por exemplo, 2.5, 5.30, 50, por exemplo, tudo isso são números fracionários. Em algumas linguagens como Java, a gente define esses tipos como double e float, né? Em outras linguagens, o pessoal usa o termo real para esses números fracionados. No JavaScript, tudo number, tá? Então eu vou atribuir esse valor, já atribuí o valor, na verdade, 1, né, para a variável denominada número, e logo abaixo eu vou usar o console.log para mostrar o conteúdo da variável número. O que vocês vão observar no reply é que quando eu passo aqui com o meu cursor sobre número, vocês vão ver que ele já está identificando aqui, ó, que a variável número é do tipo number. Já dá para observar isso aqui, ó. Isso aqui é uma questão da ferramenta, da IDE, tá? Se eu mandar executar aqui esse código até o momento, ele vai me apresentar somente o valor 1 aqui embaixo. Como é que eu consigo observar, ou como é que eu consigo identificar o tipo de uma variável? Se ele é numérico, se ele é string, se ele é booleano. Porque dependendo do tipo da variável eu consigo fazer algumas operações e eventualmente o resultado das minhas operações pode ser distinto. Então é importante que eu saiba qual é o tipo de variável que eu estou trabalhando. Então no JavaScript existe uma função, é um comando, né? Vamos entender isso como um comando por enquanto, que futuramente a gente vai falar sobre funções ou functions. Então é um comando que eu digito pipe of e coloco entre parênteses o nome da variável que eu estou querendo saber de que tipo ela é. Então se eu colocar aqui número, ela deve me apresentar qual é o tipo da variável número. Vocês vão observar que eu coloquei isso aqui após o barra barra, como eu já expliquei para vocês anteriormente em outra aula. Esse barra barra ele vai ser ignorado pelo interpretador. Então onde é que eu uso esse comando aqui? Esse comando eu vou colocar dentro do meu comando console.log. Então eu vou escrever aqui console.log, que é para que ele escreva o resultado de alguma coisa no meu log. Só que essa coisa que eu quero que ele escreva o resultado vai ser o resultado do comando typeof. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Então só para esclarecer, o resultado desse comando vai ser o tipo. E esse tipo eu quero que apareça como resultado no console.log. Então eu vou executar e vamos observar o resultado. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Ele escreveu 1, que é o valor esperado, e number, que é o tipo. Agora eu só vou variar um pouquinho aqui o conteúdo da variável. Vou colocar aqui 5.20. Aqui tem outro detalhezinho, né? Em algumas ferramentas a gente costuma utilizar vírgula para fracionar. Ou seja, 5,2, 5,3, 2,5. No JavaScript a gente usa o ponto para representar um número fracionário, tá? Então eu vou executar novamente, vamos ver o que ele vai apresentar para nós lá. Ele apresentou o 5.2 e continua sendo number. Um detalhe interessante aqui, ó, ele ignorou esse zero ao final, tá?
posso botar quantos zeros eu quiser aqui, que ele vai ignorar os zeros ao final. Ele só vai considerar se de fato tiver algum valor significativo aqui. Por exemplo, se eu botar um 1 aqui, bem no finalzinho, vamos ver como é que ele vai se comportar. Agora ele mostrou todo o valor, tá? Então ele ignora os zeros ao final do número fracionado. Ok, então com relação ao tipo number, é isso que eu tenho para mostrar para vocês inicialmente. Outro tipo que a gente comentou na introdução é o tipo string. Eu vou criar uma variável chamada palavra e vou atribuir um valor para essa variável. Até esse momento que eu estou aqui, essa variável não tem tipo, porque eu não estou atribuindo nenhum valor e o JavaScript não consegue detectar a tipagem de uma variável que não tem nenhum valor atribuído. Então aqui eu vou atribuir um valor, vou apresentar um valor para a variável e eu poderia usar aí caracteres e tudo isso vai ser considerado uma string. Eu posso apresentar caracteres, no caso aqui apresentaria o caractere A. Eu posso apresentar palavras, eu posso apresentar frases, textos, e tudo isso vai ser considerado do tipo string. E representa uma cadeia de caracteres, mesmo que seja apenas um, ou até mesmo um caractere que representa vazio, ou seja, nenhuma palavra. Em outras linguagens vocês vão ter tipagens para um caractere simples, por exemplo, e tipagens para uma palavra, um conjunto de palavras. Então vocês podem encontrar tipagens mais detalhadas com relação ao que a gente está chamando no JavaScript de string. O JavaScript, ele, assim como ele faz na questão numérica, que ele pega dois tipos ou três tipos em outras linguagens e classifica como apenas number, ele faz algo parecido com relação à cadeia de caracteres. Tá? Em outras linguagens eu tenho tipos char, tenho tipo string, eu tenho outros tipos que de uma forma simplificada, o JavaScript chama tudo isso de string. Então o JavaScript tem uma certa simplificação aí com relação aos tipos básicos das variáveis. Tá? Então eu vou fazer basicamente aqui a mesma coisa que eu fiz com relação à variável numérica, né? Eu vou mostrar o conteúdo da variável para a gente observar o resultado, e aqui eu até vou copiar esse código de cima e a gente vai identificar qual é o tipo dessa variável. Obviamente aqui eu tenho que trocar, né? Tirar número e colocar a referência à minha variável, meu nome de variável chamado palavra. Então vou mandar executar aqui e a gente vai observar o resultado. Olha o que a gente tem aqui como resultado. Eu tenho 5.2, abaixo number, depois A, e ele identificou aqui como uma string a variável palavra. Então aqui eu vou apenas modificar aqui o nome, vou escrever JavaScript e vou mandar executar de novo para ver se vai mudar alguma coisa. Não mudou nada até o momento, então ele identificou usando o comando typeof. Eu consigo identificar qual é a tipagem, mas o mais importante
é que o JavaScript está identificando automaticamente qual é a tipagem de acordo com a forma que eu apresento o valor, né? A forma que eu atribuo o valor para a variável. O outro tipo que o JavaScript apresenta como um tipo básico é o tipo booleano. O tipo booleano, eu vou criar aqui uma variável chamada lógica. O tipo booleano, ele aceita dois valores. Ou ele aceita o valor true, que representa verdadeiro, ou ele compreende o valor false, que representa falso, né? Então, o tipo booleano, ele é muito utilizado para questões de teste de condição, né? Quando a gente escreve um programa, a gente tem muitas vezes situações no meu algoritmo que precisam, né, de uma tomada de decisão, de um caminho a seguir no meu código. E essas tomadas de decisões normalmente elas são apresentadas através de condicionais. E essas condicionais são normalmente testadas com relação ao resultado verdadeiro ou falso de teste de uma expressão. Tá? Então esse tipo de variável booleana, ela é bastante utilizado em questões condicionais, tá? Mas eventualmente a gente pode usar em outros casos. Então aqui eu vou colocar true, tá? Vou fazer um comentário aqui, tipo booleano, ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso, tá? Vou apresentar aqui o valor. Opa, não é true, né? Aqui é lógica. Já tô. Gostaria que ficasse aparecendo tudo na tela. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou subir. E aqui o código. Console.log. Vou chamar aqui o comando type of, ou o tipo da variável lógica, ele vai escrever para mim. Vou mandar executar e nós vamos ver o resultado. Então ele apresentou o resultado aqui, true booleano, né? Ele já identificou como booleano. Se eu mudar aqui para false, ele vai, obviamente, me apresentar esse resultado. E aqui eu vou colocar no comentário, né? True verdadeiro e false falso. O JavaScript ele ainda possui algumas outras tipagens reconhecidas. Que no caso seriam tipos heterogêneos, como arrays e objetos. Tá? A gente vai estudar esses elementos um pouco mais para frente, tá? Que são elementos com uma estrutura um pouco mais complexa. E a gente precisa se familiarizar melhor com a linguagem para depois tratar esses tipos heterogêneos de dados, mas a gente vai chegar lá. E por último aqui, eu vou só mostrar para vocês o que acontece quando eu crio uma variável. Aqui eu vou chamar a variável de qualquer e não vou atribuir valor para ela, e eu simplesmente vou mandar escrever o conteúdo da variável. Eu vou copiar esse texto aqui de cima e vou ajustar. Nós vamos ver
o que vai ser apresentado como resultado quando eu mando apresentar o conteúdo de uma variável que não recebeu nenhum conteúdo ainda, e o que o meu typeof me diz quando eu peço para ele me identificar qual é o tipo de uma variável que não recebeu nenhum valor ainda, ou seja, ele não conseguiu identificar o valor. Então nós vamos observar esse resultado aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente eventualmente tem que tomar cuidado com relação ao JavaScript. O fato dele não ter uma tipagem explícita, é uma tipagem implícita baseada no valor apresentado, pode ocasionar alguns erros de execução se eu não tiver ciência do que eu estou fazendo. O que ele me apresentou aqui? Ele me apresentou no final que o conteúdo da variável qualquer é undefined, ou seja, indefinido. E o tipo da variável qualquer também é undefined, ou seja, também é indefinido. Tá? O uso de tipagem variável é algo bastante significativo na hora de desenvolver, porque dependendo do tipo de operação que eu quero fazer sobre uma variável, identificar a tipagem é importante. O JavaScript ele não faz esse controle, ele joga essa responsabilidade para o desenvolvedor fazer esse controle. Isso, por um lado, é bom, porque me traz uma flexibilidade. Por outro lado, não é tão bom assim, porque ele permite que alguns erros inesperados aconteçam na minha aplicação eventualmente. Tá? Inclusive, existe uma linguagem complementar, digamos assim, uma linguagem que estende o JavaScript, chamada TypeScript. Ela foi um dos motivos dela ter sido criada é para permitir que eu consiga agregar controle de tipagem de variáveis ao JavaScript. Talvez em alguma aula eu fale um pouquinho mais sobre TypeScript, mas só comentando, se vocês quiserem aí fazer alguma pesquisa com relação ao TypeScript, vocês vão observar prioritariamente isso. O objetivo do TypeScript é permitir que eu consiga desenvolver códigos em JavaScript, porém com um controle de tipagem que me garante alguns controles, né, e alguma segurança com relação à execução de alguns códigos nos meus projetos. Tudo bem? Então, o que a gente tinha para falar com relação a tipagens básicas do JavaScript é isso. Agradeço aí ao tempo de vocês e até uma próxima oportunidade. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!